E aí, nono ano maravilhoso, tudo bem? Vamos de volta ao nosso curso, vamos de volta às nossas aulas, né? Vamos de volta à nossa vida de aprendizado. Primeiramente, vou dizer para vocês, olha, eu sou uma pessoa muito sociável, então eu amo estar com pessoas, estou sofrendo muito nessa pandemia, mas tenho certeza que não é só eu. Somos todos, né? Todos nós estamos sofrendo absurdamente nessa pandemia, estamos aí tendo muitos obstáculos familiares, né? Deixa eu só desligar essa internet aqui para não nos perturbar. Obstáculos no nosso dia a dia, mas eu venho falar para vocês uma coisa muito importante. Não desistam agora, nessa volta, né, às nossas aulas, de realmente assistirem às aulas, fazer as atividades, mandar para a gente, né, no Google Sala de Aula, tá legal? Vamos lá? Nós vamos para o volume 2, tá? Capítulo 6. Então, você vai abrir aí para mim o seu livro, vai abrir o seu caderno, vai colocar a data de hoje, né? Vai colocar o título, porque é uma matéria nova que nós estamos estudando. E eu gostaria de começar lembrando que a história é uma ciência que não é feita para ficar falando só sobre o passado. Né? A história ela estuda o passado para responder as perguntas do presente. Então a história é muito mais importante às vezes do que você pensa, porque ela não é para você ficar memorizando, você ficar preocupado com nomes, datas. É você entender o processo, é você entender por que as coisas são do jeito que são. É você entender quem é você, por meio de você entender quem é a sociedade, né? Então, o que a gente vai entrar agora, nessa história que nós vamos estudar, é a história do Brasil. Uma história muito importante. Muita gente fala que, não gosto de história do Brasil. Olha, você tem obrigação de gostar, porque daquilo que vai decidir o seu futuro, não é? Né? Então, poxa, você tem obrigação de gostar de comer, caso, pelo menos alguma coisa, né? Caso contrário, você morre de fome. Você tem a obrigação de gostar de água, é uma necessidade. Assim como conhecimento também é uma necessidade para quem quer ser livre, tá? Então busca o conhecimento com a mesma sede que você busca um copo de água. É muito importante para que você conquiste a sua liberdade. E estudar a história do Brasil passa justamente por meio dessa conquista, né? A gente vai estudar aqui a República, a nova República, chamada Nova República, né? Com a instalação de uma revolução, a Revolução do Brasil, que aconteceu em 1930. Vamos ler aqui esse parágrafo que está no seu livro comigo, tá? Olha lá. No final da década de 1920, o Brasil vivenciava os efeitos da crise de 29, ocorrida nos Estados Unidos. A política do café com leite tinha dificuldades para se manter, em virtude das disputas de poder entre as oligarquias locais. Foi nesse cenário, que o Brasil passou por uma transformação político-econômica denominada Revolução de 30. Por meio dela, Getúlio Vargas ascendeu significa subir. Ascendeu ao poder. Você sabe quem é esse político? Você já ouviu falar do Getúlio Vargas? Ao observar a imagem dessa página, né, que é essa daqui, ó, né, que você está vendo aqui, né, você percebe qual era o sentimento da população em relação a Vargas, né? Você consegue perceber se a galera gostava dele ou não. Ele foi um político muito famoso. Vamos continuar lendo aqui, olha só. Revolução de 30. Para dar início ao estudo da República Nova, que assim é chamada, né? Também foi chamada de Era Vargas, era necessário a retomada da situação política e econômica do Brasil nos últimos anos da década de 20. Washington Luiz, representante do Partido Republicano Paulista e, portanto, da elite cafeeira, chegou ao poder em 26. Ele governou durante um período de grande insatisfação de diversos segmentos da população. Os tenentes, população assalariada urbana, trabalhadores rurais, e teve de colher os frutos da crise de 29. Em 1930, ocorreriam novamente eleições para a presidência. De acordo com a política do café com leite, Washington Luiz deveria indicar um representante do Partido Republicano Mineiro.
Entretanto, a crise de 29 afetou de forma direta os paulistas, que ficaram temporariamente sem mercado consumidor para o café e sem a possibilidade de fazer empréstimos no exterior para a manutenção da política de valorização do produto. Temendo que um mineiro não priorizasse a questão do café, Washington Luiz quebrou o pacto entre os dois estados e indicou o candidato Júlio Prestes, também do Partido Republicano Paulista. Então vamos dar uma pensada aqui, pessoal. Olha só, o Brasil, ele era na Primeira República, de 1889 a 1930, o período chamado da Primeira República. Não se usa mais falar República Velha. No seu livro está escrito República Velha, mas está errado. Né? Os historiadores não usam mais esse conceito. Tá? A gente fala Primeira República, a primeira experiência republicana do Brasil. Nesse período, o Brasil teve alguns estados que comandaram o cargo de chefia de presidente da República. E esses estados foram, ora Minas Gerais, ora São Paulo. Não quer dizer que havia um acordo certo entre Minas Gerais e São Paulo. É porque eles eram os mais fortes. São Paulo economicamente, Minas Gerais com muita gente, portanto com muitos representantes. Minas Gerais era muito constante na eleição de políticos, tinha muita gente, população mineira muito vasta, e por isso tinha muitos representantes. Então, Minas Gerais e São Paulo acabavam alternando no cargo. E acabava que, justamente por serem os mais fortes, Minas Gerais indicava, né, ajudava a fazer com que o próximo presidente fosse um paulista, e o São Paulo ajudava a fazer com que Minas fosse o próximo, ter o próximo presidente, o próximo mineiro, né? O próximo presidente seria mineiro. Agora, tem a crise de 29, né, que nós estudamos, foi a maior crise do sistema capitalista já vivida. E essa crise, né, a crise de 29, foi tão intensa que abalou o Brasil muito, não só economicamente, mas também politicamente. É verdade que em Minas Gerais já tinha um racha político, tá? Os políticos mineiros já não estavam se bicando tanto. Então esse racha enfraqueceu Minas Gerais, né, para tentar fazer com que o próximo presidente fosse mineiro. E o Washington Luiz, que era um paulista, acabou aproveitando aquilo tudo, claro, né? Mas também diante da crise, com medo de São Paulo sofrer ainda mais, né, com o próximo presidente ser mineiro e não favorecer São Paulo, acabou indicando um presidente do Partido Paulista, o Partido Republicano Paulista, o PRP. E aí Minas Gerais, muito desconfortável, tentou fazer um acordo com o Rio Grande do Sul, que era um estado que também queria subir no poder e ainda não tinha tido essa oportunidade. E eles convidaram o Getúlio Vargas a ser um candidato e prometeram ao Vargas que Minas Gerais ia dar apoio ao Vargas, tá? E aí que aconteceu isso, né? Olha só o processo da Revolução, olha só. Diante desse impasse na sucessão presidencial do Brasil, os grupos oposicionistas ligados aos políticos mineiros, insatisfeitos, formaram a chamada Aliança Liberal e lançaram Getúlio Vargas como candidato à presidência. E o o paraibano João Pessoa como seu vice. O movimento recebeu o apoio das oligarquias dissidentes, da classe média urbana e de boa parte dos operários. Olha cá, apesar do entusiasmo dos membros da Aliança Liberal, né, que eram aqueles que estavam se opondo ao Júlio Prestes, candidato de São Paulo, tá? Júlio Prestes acabou vencendo. Então teve uma agremiação entre Minas e Rio Grande do Sul, só que nas eleições quem venceu foi Júlio Prestes. E aí, como é que fica? Né? Por 1.091.709 votos, né? Venceu o Getúlio Vargas, que conseguiu bem menos aí, né? 742.794 votos. As fraudes que ocorreram em ambos os lados colocaram em dúvida o resultado da eleição. Não teve fraude? Teve, mas assim, já vinha tendo, né? Mas ambos os lados falavam que tinha fraude. A frustração popular em relação ao resultado do pleito era enorme. Então, uma galera, né, não ficou feliz com as eleições. Tanto que, então, o governador de Minas Gerais, o Antônio Carlos, político experiente, profetizou: façamos a revolução antes que o povo a faça. Isso é, ou as elites contrárias à política do café com leite faziam a revolução,
ou seria difícil prever as consequências de uma revolução popular, porque o povo estava muito indignado com a situação. E nesse contexto, João Pessoa, o candidato a vice, foi assassinado, né? Então, João Pessoa, que foi esse candidato, né, a vice, que era o candidato do Getúlio Vargas, ele foi assassinado. Mas ele não teve uma morte por questões políticas, não, tá? Olha lá. Embora sua morte tivesse sido provocada por questões pessoais, tá? Pessoais, né? Era questões pessoais. A oposição culpou o governo pelo ocorrido. Então a oposição falou assim, tá vendo, João Pessoa morreu, isso é culpa do governo. Começaram a culpar São Paulo, né? E aí a comoção popular foi ainda maior. Em 3 de outubro de 1930, os revolucionários ocuparam o quartel-general de Porto Alegre. Em poucos dias, o movimento se alastrou por todo o Brasil, tá? Então sai de Porto Alegre, vai até as capitais, né? Uma junta militar vai obrigar o Washington Luiz a sair do poder e entregou então esse poder provisoriamente para o candidato rio-grandense Getúlio Vargas. Então esse é um momento muito importante. Por que a gente chama esse momento de revolução, né? Eu vou terminando aqui toda essa exposição, né? Ou seja, a gente está desenvolvendo um entendimento sobre o que foi a revolução, por que a gente teve o Vargas chegando no poder, tá? Mas eu quero que vocês façam como atividade para essa primeira aula um resumo, e eu já coloquei essa atividade lá no Google Sala de Aula, tá? Um resumo sobre por que a gente chama 1930 de revolução, né? É isso que eu preciso que vocês entendam, ou seja, né? Por que 1930, essa data, né, foi uma revolução no Brasil? Porque a gente tem um rompimento com a República, né? É mais ou menos para esse caminho. A República do Brasil foi rompida, né? A gente tem um grupo fundamentado, apoiado pelo Exército, tá? Que chega até as capitais e exige que Washington Luiz saia do poder. E aí? Depois disso, o que acontece? Por que a gente pode dizer que 1930 é uma revolução? Esse é o dever de casa para vocês, tá bom? Muito obrigado. Qualquer coisa me chama no WhatsApp, no Google Sala de Aula, estou disponível para vocês, tá bom? Beijo grande.